Este 7 de setembro de 2022 marca os 200 anos de independência do Brasil. A volta das famílias ruas, a bandeira enfeitando as casas e o verde e amarelo nas roupas marcam cada vez mais o sentimento do cidadão. E o Jornal da Clube traz agora uma entrevista especial para analisar esse novo momento no país. Boa tarde, comandante Veneu Jordão, seja bem-vindo ao Jornal da Clube. Este 7 de setembro nos convida a uma nova reflexão e uma nova atitude? Muito boa tarde, Felipe e todos os telespectadores da Band, né, da TV Clube de Ribeirão Preto. Uma satisfação. Sim, inclusive vocês estão vendo aqui, eu já estou vestido para o meu 7 de setembro, né? Já estou a caráter aqui com a minha bandeira do Brasil colocada aqui sobre o ombro, né? Uma camisa amarela da seleção, mas eu entendo que em termos de reflexão, nós brasileiros temos que entender que todos os dias são 7 de setembro, né? No momento que cada brasileiro entender isso, que todo dia é 7 de setembro, todo dia você tem que pensar no seu país, tem que pensar na sua nacionalidade, você tem que pensar nesses valores, né? Nós vamos ser, o dia que cada brasileiro fizer isso, entender isso, nós vamos ser o país mais importante, o melhor país do mundo para se viver. 7 de setembro é sim um momento perfeito para refletirmos sobre todos os melhores exemplos que os nossos antepassados nos legaram, sobre tudo que temos à nossa disposição no Brasil e sobre a nossa grande responsabilidade para com o presente e com o futuro da nossa nação. Comandante, em que momento da nação nós chegamos nesse segundo centenário da independência? Na minha opinião, a sociedade brasileira está amadurecendo politicamente, que é algo muito positivo, né? As pessoas estão entendendo que patriotismo não é torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo, mas é acompanhar as atitudes dos seus representantes eleitos, bem como daqueles não eleitos também. Acredito que nós estamos deixando de ser um eterno país do futuro que nunca realiza o seu potencial e estamos vivendo uma nova perspectiva de nos tornarmos a grande nação para a qual sempre estivemos vocacionados. E esse movimento da gente adotar, né, as pessoas adotarem de novo a bandeira nacional, colocarem as cores, vestirem-se das cores do Brasil, ele causa um efeito positivo na sociedade também? Sem sombra de dúvida, né? O Brasil é um país extremamente rico e admirável. É um espaço físico imenso e pouco povoado. A única outra nação comparável ao Brasil no mundo é os Estados Unidos da América e se tornar a primeira potência mundial, principalmente pelo amor que cada norte-americano tem pelo seu país e pelo respeito à sua história, aos seus valores e tradições. Isso é estampado na bandeira nacional que eles cultivam. É comum as residências e as pessoas estarem sempre vestidos de América, vestidos das suas cores nacionais. Então, abraçar o sentimento de brasilidade é o mínimo que a população brasileira precisa fazer se deseja tornar-se uma nação desenvolvida e soberana. Essa riqueza que o Brasil tem, que nós temos, é imensa, mas não é infinita. E não nos faltam exemplos recentes de que o descaso com o sentimento nacional, a desatenção do brasileiro com a condução do país e com a política, dá abertura à depredação e assalto às nossas riquezas e ao nosso futuro por governantes que passaram por aí na nossa história recente. Essa crise que a gente tem moral, que ela se espalha por todas as cidades, né? Não é uma questão só do nível federal, nem só dos estados, mas nas cidades a gente vê essa crise acontecendo, né, na nossa política. Um pouco de patriotismo saudável é o remédio correto? Olha, eu concordo com essa ideia de que o patriotismo é um remédio para a crise moral. O patriotismo, ele é uma derivada primeira ou derivada segunda do núcleo familiar. Você tem a família, depois você tem a comunidade e tem a nação. Então, é sim uma prática saudável e preventiva para a alienação moral e intelectual que a gente vê em vários setores, né? Então, a gente precisa dedicar o nosso tempo para um pensamento independente e inteligente. Essas distorções que a gente encontra nas nossas cidades são fruto de uma acomodação coletiva,
uma terceirização do pensar. As pessoas deixam que famosos e que grandes corredores de mídia pensem por elas e deixam de perceber que os exemplos mais valiosos que nós temos na vida estão normalmente dentro das nossas casas, né? Vejam, por exemplo, o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Milhões de brasileiros foram enganados e nós tivemos a nossa liberdade cerceada, como se fosse uma orquestra maligna, né? Nós vimos políticos, jornalistas de grande mídia, controladores de conteúdo em redes sociais e até médicos se furtaram de tratar precocemente seus pacientes, repetindo um mantra e ainda repetem esse mantra. Nós vimos no debate aí presidencial, mantras mortais da ineficácia comprovada dos remédios, das medicações que salvaram milhões de vidas. Esses criminosos mataram centenas de milhares de brasileiros com desinformação. E isso é algo que conversa com a saída da informação, do pensamento individual e inteligente, mas dentro do núcleo familiar, dentro da comunidade e dentro da nação, nesse sentido patriótico. Então, a gente precisa estimular o brasileiro a ser patriota e a prestar atenção e usar a sua inteligência, que é o que nos diferencia dos outros seres viventes no planeta, né? Comandante, o senhor tocou num assunto muito interessante, que é a família. E quando a família marca presença nessas manifestações patrióticas, cívicas, culturais, não só com o 7 de setembro, mas em outras datas também, quando essa família está na rua, ela leva para fora aqueles valores que ela aprende, não é mesmo? Exatamente. A família, ela é o berço de qualquer ser humano. Aliás, a família, na maioria das espécies viventes, né, é o berço. Então, a gente tem que estar sempre valorizando a família, valorizando esses sentimentos, independente de qual seja a constituição da família, independente se o seu pai é o seu avô, ou a sua avó, ou o seu tio, ou quem cuida de você é o pai, é a mãe, né? Então, a gente tem que valorizar a nação é valorizar a família, né? E esse 7 de setembro é uma excelente data para lembrar a importância desse núcleo familiar. Exatamente, por falar, né, na lembrança que o 7 de setembro traz, a gente precisa lembrar que nós estamos ainda num momento que ali considerado como de guerra, né? Nós estamos numa crise global. Estamos deixando ela para trás? Sim, mas há reflexos. É uma oportunidade de lembrarmos que estamos juntos nessa batalha? Sem dúvida. Nenhum outro grande país do mundo, e quando eu falo grande país do mundo, a gente tem que entender as dimensões territoriais, a riqueza, a dimensão populacional, né? Então, nós temos aí no Concerto Mundial alguns países que pesam no planeta, né? E um deles, isso aí eu estou falando de uma dúzia, no máximo 15 países, e o Brasil, sem sombra de dúvida, é um desses grandes países, um dos 5, 6 maiores. Então, nenhum outro grande país do mundo está se recuperando como o Brasil. O 7 de setembro é um momento de celebrarmos juntos isso e tudo que podemos fazer juntos quando estamos unidos, pensando livremente, né? São 200 anos que forjaram uma população fraterna, trabalhadora, bem-humorada e disposta para a vida. Então, nesse do 100º aniversário da independência, nós somos uma nação jovem, bonita, próspera, vestida orgulhosamente nas suas cores, que é o verde e amarelo. Então, se você me permite uma mensagem para quem estiver nos assistindo, nós somos brasileiros soberanos e livres, cientes do presente e prontos para os desafios futuros. Eu gostaria de expressar meus parabéns para todos nós brasileiros neste 7 de setembro. Parabéns, Brasil. Veja nas tuas ruas hoje, nós, teus filhos, que não fugimos à luta. Não tememos, pois te adoramos a própria morte. Feliz aniversário, ó Mãe Gentil, que Deus te abençoe e proteja, hoje e sempre, pátria amada e idolatrada Brasil.
Comandante Veneu Jordão, muito obrigado pela sua colaboração aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço e um grande abraço a todos os amigos de Ribeirão Preto e região.